Meus queridos irmãos, estou novamente postando um vídeo e desta vez eu quero falar sobre os gigantes. Porque há um ensino que nós temos ouvido muitas vezes, que os gigantes do capítulo 6 de Gênesis são filhos de Sete. Mas acontece que os gigantes apareceram antes do dilúvio e depois do dilúvio. Para nós iniciarmos o nosso vídeo, eu gostaria de dizer primeiro que nós temos chamada regra da lei da interpretação da Bíblia. Aqui está. A razão que estou mostrando este papel com estes escritos é porque você pode voltar para trás do vídeo e depois ler o que eu disse. A lei de interpretação da Bíblia é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. É regra universal. Porque senão João diz uma coisa, Pedro diz outra, Antônio diz outra, e fica aquela confusão na mente das pessoas. Então, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Aliás, eu gostaria de dizer que, no meu modo de pensar, a Bíblia é o livro mais fácil que nós temos de entender. Por que razão? Deus quer que a sua palavra seja explicada a nós. Imagine que você tem uma noiva, escreve uma carta para ela e você quer que aquela carta, todas as letras sejam entendidas com a maior facilidade. Assim fez Deus com a sua palavra. Ele quer que nós entendamos. Depois nós temos a regra da lei da reprodução. Para nós entendermos melhor o assunto dos gigantes, nós temos que observar esta regra aqui. Regra da lei da reprodução. O que está escrito aqui? É que cada um se reproduz na sua própria espécie. Mamão produz mamão, limão produz limão. Homem e mulher produz menino ou menina. Não é possível que um homem e uma mulher possam reproduzir um gigante, ter um gigante. Porque os gigantes de hoje, que nem são como os gigantes da Bíblia, eles são estéreis, eles não produzem filhos. Então, cada um se reproduz na sua própria espécie. E muitas vezes aquela expressão que temos em Gênesis, filhos de Deus, as pessoas interpretam como os filhos de Sete. Irmãos, nós temos que notar o que a Bíblia diz. Pelo menos 4 vezes aparece na Bíblia a expressão filhos de Deus. E sempre que aparece a expressão filhos de Deus, se refere a anjos. Quando nós falamos de Jesus, se refere o Filho do Homem. Mas aqui, filhos de Deus, que nós encontramos em Gênesis capítulo 1, versículo 4, nós temos aqui a primeira citação dos gigantes, filhos de Deus. Então, nós temos que entender um detalhe. Em Gênesis capítulo 6, versículo 1, quando a Bíblia diz que os filhos de Deus viram as filhas dos homens que eram formosas e tomaram para si mulheres, a primeira coisa que Deus disse depois disso é: vou destruir o mundo. Por que ele disse isso? Porque a humanidade estava sendo manchada e ele teria que destruir o mundo. Nós temos o segundo caso em Jó capítulo 1, versículo 6.
O que é que acontece em Jó, capítulo 1, versículo 6? Houve um encontro no céu e os filhos de Deus se apresentaram a Deus. E a Bíblia diz que no meio deles entrou Satanás. Então os filhos de Deus que se apresentaram no céu eram anjos. Não eram homens dessa terra, eram anjos, filhos de Deus. Jó capítulo 1, versículo 6. Depois, o terceiro caso nós encontramos em Daniel capítulo 3, versículo 25. O episódio da fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha e o rei olhou e viu lá dentro um que, segundo ele, era um filho de Deus. Ele entendeu que era um ser sobrenatural. Era o quarto homem. Este quarto homem não era um homem comum. Não, ele era um anjo. Então a palavra anjo sempre se refere filhos de Deus, porque é o que a Bíblia está nos mostrando aqui. Também encontramos em Daniel capítulo 3, versículo 28, novamente o episódio da fornalha. Quando o rei viu Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha e o fogo não lhes fazia dano algum, ele pediu que eles saíssem. Por que ele não quis entrar dentro da fornalha? Porque a fornalha o queimaria, assim como queimou os soldados que puseram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Aí já vem um caso que eu sempre converso com o pastor Mesquita. Ele acha que Elias não subiu para o céu num corpo normal, porque disse ele que a carruagem de fogo o destruiria e ele chegaria no céu somente em cinzas. O mesmo fogo que matou os soldados da fornalha que foram lançar Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, o mesmo fogo que matou os soldados não fez nenhum dano aos servos de Deus. Então Deus pode produzir um fogo que mata os ímpios, mas não fere os seus filhos. Então, nós temos aí os anjos, que está uma prova bíblica bem clara, que esses filhos de Deus eram os anjos. Anjos caídos, que viram as filhas dos homens. Mais tarde, na continuação deste vídeo, eu vou mostrar ainda mais claro como não só a Bíblia, como a mitologia nos traz informações sobre Hércules, Maciste e outros grandes guerreiros do passado. Eles tentam passar para nós uma história que houve gigantes no passado. Muito obrigado. Deus abençoe.